Olá, está começando mais um Gameplay Art e hoje eu tenho aqui comigo o Giovanni Kozowski, que vai fazer uma modelagem em 3D de um personagem muito queridinho por todo mundo, né? Que é o Ori and the Blind Forest. Eu já preparei aqui um jogo que já está um progresso mais avançado para a gente começar numa fase um pouco mais adiante, que esse jogo é muito legal. Muito bom. Giovanni, comenta um pouco aí sobre como que você vai fazer esse personagem. Então, hoje eu vou começar do zero aqui, vou começar com os Sphere, fazer uma blocagem. E ele é um personagem bem simples, né? Ele é bem clarinho, então não tem muito o que trabalhar nele, tem shapes bem legais, assim. Já comecei a blocar aqui. Eu já joguei esse jogo, é muito bom, é bem difícil. Ele é com certeza um jogo difícil. Eu quero ver eu dar conta aqui hoje de controlar tanto o Ori quanto a Sen e falar ao mesmo tempo. Vai ser uma experiência com certeza única. Para quem não conhece o Ori, ele é um jogo produzido pela Moon Studios e publicado pela Microsoft Studios. Sim, ele é um indie game, por mais que vocês estejam vendo aí gráficos mega bonitos e elaborados na tela, muito coloridos e muito... não sei nem explicar qual a sensação que você tem jogando nesse jogo. Ele tem um visual muito bonito, né? Ele é muito inspirado nos filmes do Hayao Miyazaki, assim, a própria equipe que fez os gráficos desse jogo fala muito isso, assim, gostava muito dos filmes do Hayao. Principalmente o Nausicaa, o Mononoke e o Totoro. Quando eu comecei a jogar ele, eu senti que ele tem um visual que ele lembra pintura, assim, sabe? Eu gostava muito do movimento, assim, tipo, todas as coisas se movimentam, né? Eu acho que isso é verdade, isso remete muito às aquarelas do Hayao Miyazaki, né? E uma coisa que eu acho muito interessante nesse jogo é que o cenário, embora ele seja 2D, os personagens eles são 3D. São 3D, é verdade. São 3D, então as animações elas são mais fluidas, né? Como vocês podem ver aqui na tela, o personagem ele tem umas animações bem interessantes, né? Ele tem um stretch bem bacana também. Ele é um jogo de plataforma, né? Ele é categorizado como um Metroidvania ou side-scrolling, todas essas categorias de jogos de plataforma. Algumas pessoas classificam ele como puzzle game também. É verdade, ele tem bastante puzzle. Ele tem tanto puzzle que eu tô perdido aqui. Tá, achei o que eu tenho que fazer aqui. Eu tenho que pegar essas pedrinhas. Como é que eu chego lá embaixo? Eu tenho que pegar umas pedrinhas para destravar umas portas. A história do Ori, ela é muito simples, na verdade. O que agrada a todo mundo é que ela é uma história bem sentimental. Não é um spoiler, mas pra quem não jogou Ori, vai ficar com lágrimas nos olhos nos primeiros minutos, porque ele é realmente bem intenso. Mas o jogo em si, ele não tem muita história ao longo dele. Você é apresentado àquela introdução de como você surgiu nesse mundo. Morri. E depois o jogo acontece e ele tem um fechamento mais pro final. A história é mais ou menos isso. Você se perdeu durante uma tempestade da mãe natureza, vamos dizer assim, e um monstro chamado Naru pegou você para criar. E a partir daí, ele começa a estabelecer uma relação muito íntima com você, de pai para filho mesmo, e quando a floresta precisa de você, para que você salve ela, você não está disponível, porque o Naru meio que monopolizou você. E aí, a floresta inteira fica em perigo por causa disso. Então, o papel do Ori é de chegar e resolver esses problemas para tentar fazer a natureza revigorar. Bom, eu preciso revigorar uma cachoeira para que a água volte para o mundo e as plantas fiquem salvas. Basicamente o jogo consiste nisso. Eu tenho que restaurar a água, os ventos e o calor. Eu tô na parte onde precisa restaurar a água. Ao longo do jogo você percebe que a água, você não consegue entrar nela porque ela é poluída. É tipo um ambiente mais escuro também, né? Ele vai mudando, eu não lembro muito bem, mas acho que ele vai mudando ao longo do jogo, né? Vai começando visual, ele vai se transformando assim. Abri a porta! Ele tem vários
vários momentos em que muda o cenário do jogo, né? Uma hora é um pântano, outra hora... me matei, eu não acredito! Voltei pro último save. Esse jogo tem uma coisa muito interessante, que você consegue salvar ele onde quer que você esteja, mas para isso você precisa ter energia. Então você gasta energia para salvar o jogo e continuar de onde você queria. E quando você salva o jogo, é o único momento dele em que você consegue aumentar as suas habilidades, aprimorar elas, para que você fique mais forte. Então, por exemplo, eu estou sem energia aqui, como vocês estão vendo aí na parte de baixo da tela. A gente tem os marcadores de energia à esquerda, o central é a minha experiência e o da direita é a vida. Então aqui eu estou sem energia, eu vou quebrar essa pedra azul aqui, ela vai me dar umas bolinhas de energia e eu vou salvar o jogo, olha só. Pronto, o jogo salvo. Aí eu consigo acessar a minha árvore de habilidades. Eu escolhi aqui uma árvore de habilidades meio que prevendo que eu ia ter que falar e jogar ao mesmo tempo, então eu acabei optando por vida. Mas você pode escolher por dano e assim vai, ou utilidades, né? Como eu não tenho pontos para distribuir aqui, eu não vou botar pontos agora. Mas o jogo está salvo ali, se eu morrer eu volto naquele ponto onde eu estava, o portal que eu abri ali. Então, ó, já estou quase terminando o blocking com as spheres aqui. Eu já posso transformar isso aqui em uma malha e começar a definir um pouco mais as formas desse personagem. Ele tem umas orelhas grandes, mas eu acho que vou fazer essas orelhas à parte. Acho que dá pra colocar tranquilo depois elas juntas ali. Ele lembra bastante o Stitch, né? Ele lembra bastante o Stitch, é verdade. Um bichinho bem fofinho, né? Sim. E tem uma coisa muito interessante nesse jogo aqui também, que é a questão de que os monstros, por mais que você mate eles, se você avançar e voltar, eles dão um respawn, né? Uma coisa meio Mega Man, assim. É bem... Isso às vezes torna o jogo mais difícil, porque o monstro que você penou pra matar, você vai ter que matar ele de novo, provavelmente. Você tem que ficar ligado, né? Tem a questão dos espinhos também, tem umas áreas que tem espinhos, não pode ir em cima também. Então, como vocês estão vendo aqui na tela, eu tô controlando o Ori, que é esse personagem branquinho, o personagem principal. Ele não ataca, ele não ataca nada no cenário. Quem ataca é a Sen, que é esse espírito da árvore da floresta, que é quem te acompanha no jogo e quem faz o serviço pesado, vamos dizer assim. Então, basicamente, você controla esse jogo, o personagem principal, pelo teclado e a Sen você controla pelo mouse. Giovanni, eu vi que você começou a sua blocagem usando esferas. É sempre normal começar dessa forma? Então, é uma das opções que a gente tem, acaba tendo no ZBrush, as esferas, né? Eu poderia ter começado apenas com Dynamesh mesmo, mas eu achei mais fácil fazer o corpinho dele assim. Eu gosto de ter essas subdivisões um pouco menores, né? Se eu precisar alterar alguma coisa, acaba sendo um pouco mais rápido, assim, com essas subdivisões mais baixas. O Dynamesh já não tem essas subdivisões, então se eu preciso voltar um pouquinho e mover uma área, eu acabo demorando um pouco mais, né, do que eu gostaria. Uhum. O Giovanni começou essa modelagem no início da gravação e já estamos em 15 minutos, né, de modelagem. Quantos polígonos você já está utilizando? Então, eu já cheguei no 1.300.000, assim. Caraca. Ainda não é suficiente para dar tanto detalhe, assim, mas é mais para blocagem mesmo. Eu consigo já fazer o principal, né, ter até a ideia geral, assim, do personagem. Mas se eu quiser mais detalhes, eu vou ter que começar a subdividir mais e mais e mais, até eu conseguir um nível que eu desejo, assim. Uhum. E até agora você está usando basicamente uma ou duas ferramentas, né? Então, eu já tenho alguns presets de ferramentas aqui. Eu acabo usando, quer ver, o Clay Build Up, o Clay, o Trim Dynamic e o Dumb Standard. Esses são, acho que, os principais brushes que eu uso para modelar, assim. Pelo menos essa parte um pouco mais orgânica, né? Uhum. Eu tenho mais alguns aqui embaixo. O Move também eu uso bastante para colocar tudo no lugar, assim. Mas basicamente esses, assim, eu particularmente não uso muitos outros, assim. Acho que eu consigo o resultado que eu quero apenas com esses já. Bom, voltando para o jogo, nós estamos numa parte aqui onde eu acabei de aprender uma habilidade nova. Como é que funciona? No Ori, embora a gente tenha aqui a árvore de habilidades, vou abrir aqui para vocês verem, a gente tem o braço azul da árvore de habilidades, que ela te dá habilidades que facilitam a sua vida no sentido de
diminui o tempo de recuperação, aqui ele restaura uma célula de vida cada vez que você abre um portal, né? Te dá mais sustain, vamos dizer assim. Esse braço vermelho aqui são habilidades de dano, mas tem mais a ver com os poderes da Sen, e nós temos também o braço de habilidades roxo, que ele também te dá alguns hacks dentro do jogo, como por exemplo os marcadores no mapa, que você consegue ver os itens espalhados pelo mapa sem você precisar ficar horas no mesmo mapa procurando por um item. Mas as habilidades que você ganha com o Ori são essas aqui, dessa outra árvore de habilidades do Ori, no caso. Então aqui eu tenho a habilidade Chama Espiritual, eu tenho a habilidade Pulo na Parede, que permite eu escalar as paredes, tem a Chama de Carga, que dá uma explosão, já mostro pra vocês, e agora eu acabei de adquirir o Pulo Duplo. O Pulo Duplo eu ainda não sei usar muito bem, mas vamos lá. Consegui. Não é tão difícil. Eu queria mostrar pra vocês a habilidade da explosão, só que eu não tenho energia ainda pra fazer isso. Então, isso é interessante nesse jogo porque você precisa... Morri. Você precisa ter um controle de quanta energia você gasta. Então, por mais que você possa salvar o jogo onde você bem entender, às vezes não é uma boa ideia, porque se você fica gastando sua energia para salvar o jogo, você acaba não tendo energia para usar suas habilidades mais fortes quando você precisa. Então, você tem que pensar muito bem antes de fazer isso. Acho que eu não vou conseguir passar. Passei! Deixa, vai andando! Vai embora, menina! Acelera o carro pra matar aí! Esse jogo, ele foi feito por uma equipe que já trabalhou em jogos grandes, mas ele é uma empresa independente. Levou 4 anos para ser feito. Logo no primeiro ano em que ele estava no desenvolvimento, ele chamou a atenção já da Microsoft. Esse jogo ele vai ter uma continuação, foi anunciado esse ano na E3. O título é Ori and the Will of Wisps. Não sei ainda do que se trata, não sei se já foi liberado qual que é a história, se vai continuar com Ori ou não. Então eu não sei se o Ori sobrevive até o final. Eu tô morrendo tantas vezes que eu não sei se ele vai resistir a mim. A trilha desse jogo, ela é muito imersiva, não é à toa que ela ganhou prêmios. Esse jogo tem um BAFTA de direção de arte também, muito, muito bacana isso. Esses jogos indies que conseguem ser premiados. Algumas pessoas vão dizer pra mim que esse jogo não é indie porque ele parece muito com uma grande produção. Mas o fato é que ele não foi desenvolvido por pessoas que estavam começando na área, então isso faz muita diferença. As mecânicas desse jogo, elas foram estudadas primeiro como animação só. E depois elas foram passadas para uma forma de programação. Porque eles queriam que as mecânicas elas fossem não só funcionais, mas visuais. Então o animador responsável, que é o James Benson, ele criou uma série de animaçõezinhas simulando as habilidades do Ori para ver se elas funcionavam visualmente e decidir com a equipe quais as habilidades que ele ia ter. Eu acho isso muito bacana porque a forma como as habilidades acontecem na tela são realmente muito estéticas, assim. Então, eu estou usando aqui um pincel que eu quero dar tipo um efeito de pelo, assim. Eu não quero deixar o corpo dele liso, né? Então eu estou utilizando aqui, já coloquei nos braços, na cauda dele ali também. Qual que é esse pincel que você está usando? Esse aqui é o Nudge. Eu consigo puxar assim, olha, dar esse efeito. Ele não deixa a malha tão bonita, assim. Dependendo, se eu utilizar muito ele, tem que usar com um pouco de cuidado, porque senão eu começo a perder resolução ali e eu começo a ver os polígonos estourarem, assim. Mas no geral dá pra usar bem tranquilo ele. E não só ele, né? Depois eu posso ir com outro pincel e detalhar umas partes a mais ali que eu acho necessário. Posso usar aqui talvez um outro move aqui. Esse Snake Hook também dá pra usar, se eu quiser puxar alguma coisa do pelo dele, assim. Esse é mais agressivo, né? Eu consigo controlar ainda um pouquinho aqui a intensidade dele. Mas a ideia é que fique aquele pelo, né, puxado assim, que você veja a ponta dele. E você está usando alguma referência para fazer essa modelagem? Não, eu tô fazendo o estilo do personagem, mas eu não tô me prendendo muito ao concept do jogo ali, né? E quais seriam os próximos passos para... Então, eu acabei fazendo ele numa pose
como eu posso dizer? Neutra? Não, numa pose neutra, né? Talvez o próximo passo seria colocar ele de uma forma um pouco mais dinâmica, né? Porque o que facilita você fazer ele na pose neutra é que você consegue fazer toda a parte de blocking dele ali, bem tranquilo, né? Você não vai se preocupar muito se um lado está ficando igual ao outro, porque ele vai estar em nível ali. Então isso ajuda muito e faz com que você não perca tanto tempo, né? Agora, para dar um dinamismo a mais, depois eu vou ter que sair da pose e colocar ele, né? Como é que você faria para acertar a pose dele? Então, é aquilo que eu falei no começo. A facilidade que eu tenho de ter usado as esfiras ali, essa malha mais baixa, eu consigo pegar ela depois e posicionar ele de uma maneira um pouco mais fácil. Se eu tivesse feito direto no Dynamesh, aí seria terrível fazer. É possível fazer, mas daria um trabalho Isso enorme. por causa da poligonagem? Por isso, eu teria muitos polígonos. Aqui eu tô com, sei lá, 5 milhões, eu cheguei a 5 milhões e meio aqui. Porque eu preciso eu tô querendo fazer esses detalhes do pelo dele e tal. E aí, se fosse Dynamesh, seria bem difícil. Então é isso, pessoal, o episódio vai acabando por aqui. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha, se inscreve no nosso canal, segue a gente lá no Insta, no Twitter, no Pinterest, no LinkedIn e no Facebook. E até logo!